Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. Alexandre de Moraes proibiu hoje Jair Bolsonaro de dar entrevistas. Bloqueou contas, Pix e bens do filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro. E intimou a defesa de Bolsonaro a explicar postagem com tornozeleira. O objetivo óbvio do STF, carregado por Moraes, é silenciar Bolsonaro e impedi-lo de ação política, embora não esteja ainda preso. De fato, o clã Bolsonaro encontrou no presidente dos Estados Unidos a ferramenta para combater o STF e tentar livrar o patriarca da cadeia. Não importam preço e consequências para o país. O governo brasileiro e o STF enxergam Bolsonaro como agente de uma potência estrangeira e seu desígnio de mandar na política doméstica brasileira, além de tratar de defender interesses econômicos pesados, como é o caso das Big Techs. Nessa parte da luta, a parte do lado econômico e comercial, seria de se esperar algum grau de racionalidade que a política até aqui impediu. O governo brasileiro está sendo beneficiado pelo mesmo fenômeno registrado em outros países nos quais Trump interferiu em assuntos internos. Está ganhando popularidade e, por isso, se sentindo confortável na luta política. Acha o governo brasileiro que tem, via Moraes, os instrumentos para encurralar o principal adversário político e, via confronto com Trump, melhores chances eleitorais. O custo das provocações de Lula aos Estados Unidos, muitas delas completamente desnecessárias. Esse custo também é alto para o país e está apenas no começo. Vai empurrando o Brasil para uma dificílima posição geopolítica. Para o país, é como se fosse duplamente um refém. Agora com um time da CNN sobre esse decreto de prisão domiciliar ao ex-presidente Bolsonaro. Temos um reforço, naturalmente, nessa noite, nesta segunda-feira, que não deixa de entrar para a história com a prisão domiciliar, mais uma prisão domiciliar de um ex-presidente da República do Brasil. Temos Débora Bergamasco, temos Larissa Rodrigues, temos Luísa Martins, temos também Pedro Venceslau. E eu começo com a Débora porque, Débora, boa noite. Você tem uma repercussão de como essa notícia chegou já ao governo americano, é isso? Boa tarde, Márcio. Boa noite, Márcio. Desculpa, boa noite aos colegas. Sim, já temos repercussão do governo americano. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo já entraram em contato com a Casa Branca, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos e já informaram sobre a decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando eu perguntei, então, qual foi a reação quando eles informaram as autoridades americanas, a resposta que eu obtive foi: olha, as autoridades do governo americano com as quais conversamos não demonstraram surpresa com a decisão. Isso quem me disse são palavras do jornalista Paulo Figueiredo, que tem ali um canal muito azeitado na Casa Branca. E aí eu perguntei se eles vão trabalhar, se eles esperam que haja novas sanções a autoridades brasileiras ou ao governo brasileiro. E Paulo Figueiredo, me disse o seguinte: olha, eu avalio que haverá mais sanções sim, enquanto a democracia brasileira não for restaurada, nas palavras do jornalista Paulo Figueiredo, que, ao lado de Eduardo Bolsonaro, deputado e filho do presidente Jair Bolsonaro, atuam junto à Casa Branca, às autoridades americanas, relatando a visão deles sobre o que acontece aqui. As autoridades, inclusive, tratam, não estamos falando especificamente só de tarifas ao governo brasileiro,
que isso é um outro canal, mas especialmente as sanções, tipo Lei Magnitsky, cassação de vistos, etc., eles têm uma influência grande e um diálogo grande em relação a esse assunto, Márcio Gomes. E depois, também, se vocês quiserem, eu tenho aqui a nota de Eduardo Bolsonaro, que ele acaba de distribuir, a gente recebeu aqui um pouquinho antes da imprensa, a nota de Eduardo Bolsonaro e as palavras dele. Não sei se eu posso dar agora. Sim, posso? Claro. Então vamos lá. Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: recebi com tristeza como filho, mas sem surpresa, a notícia da prisão domiciliar do meu pai, Jair Bolsonaro. Desde que traçamos nossos planos para a restauração das liberdades no Brasil, sempre tivemos uma certeza. Palavras de Eduardo: Alexandre de Moraes é um psicopata descontrolado que jamais hesitaria em dobrar a aposta. E Eduardo continua: após ser sancionado como violador de direitos humanos que é, no dia seguinte a uma multidão tomar as ruas do Brasil contra ele e no mesmo dia em que as novas denúncias da Vaza Toga expuseram a podridão do seu gabinete, ele reagiu da única forma que conhece, dobrando a aposta em uma cortina de fumaça autoritária. Por fim, ele encerra assim Eduardo Bolsonaro em sua nota: essas ações só nos fortalecem. Alexandre de Moraes é agora um violador de direitos humanos oficialmente sancionado e nós permaneceremos inabaláveis. As fichas do outro lado estão acabando e as oportunidades de frear esta loucura estão se esgotando. Que o sistema entenda isso antes que seja tarde demais. E aí, por falar em dobrar a aposta, é mais uma vez o que Eduardo Bolsonaro faz. Também, se ele diz que Alexandre de Moraes dobra a aposta daqui, de lá dos Estados Unidos é o que ele faz, dobra mais uma vez a aposta. Márcio. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes cita nominalmente o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro como participantes dessa ação coordenada, que ele inclusive chama de milícia digital, e apoiadores políticos previamente coordenados nessa distribuição de conteúdo que estaria sob proibição de ser feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso teria acontecido ontem, domingo, durante as manifestações em algumas cidades brasileiras. Brasil e Estados Unidos estão encaminhando conversas para negociar mais produtos para fora, para tirar mais produtos do tarifácio de 50% decretado por Donald Trump. Fala-se, entre outros, de carne e café. Mas, na política, no lado político disso, não há qualquer progresso. E é difícil acreditar que possa haver, enquanto for Trump o presidente lá e Lula o presidente aqui. Hoje, um dos ideólogos mais influentes na Casa Branca, Steve Bannon, resumiu a situação do ponto de vista americano. Abre aspas. Detestamos Lula e os marxistas e como estão governando o Brasil, e esse tribunal ilegal de Alexandre de Moraes, fecha aspas, disse Bannon ao Financial Times. Em outras palavras, o tarifácio não é só para ajudar o clã Bolsonaro. Tem um claro componente de forçar mudança de regime no Brasil. Até aqui, os resultados colhidos por Trump e o clã Bolsonaro são o contrário do que pretendiam. Como era óbvio isso, menos para os cegos da política. Qualquer país que se encontra sob ataque de uma potência estrangeira reage vindo para a própria bandeira. Nem importa o grau de popularidade, legitimidade do governo, dos tribunais, seus ministros, quantos são detestados. É um fenômeno tão velho quanto a política, chama-se espírito tribal. É exatamente o que está acontecendo no Brasil. Agora, faz parte da arrogância de movimentos populistas conduzidos por fortões como Trump acreditar que essas consagradas leis da política, digamos assim, não valem para eles. É um erro. Mas em Washington não é visto como tal, nem pela ala raiz do bolsonarismo. O perigo cresce quando os ideólogos acham que só faltou é aplicar mais daquelas medidas que não trouxeram até agora o que eles queriam. Se você assistiu até aqui, gostaria muito de saber sua opinião. Deixe seu comentário para ajudar no engajamento, curta e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez aqui ou ainda não se inscreveu, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, direita segue direita.
Confira mais um dos vídeos que estão aparecendo na tela.